Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, gente. Olá, idiota, mais um de hoje. Hoje eu vou falar de algumas coisas, né? Que vou dizer que alguma nesses vídeos, né? Que vou dizer, né? Não é muita coisa que eu tô tentando dizer. É o seguinte. Aí nesse vídeo eu vou falar que eu vou fazer animações de desenhos, ok, né? Desenhos que eu vou fazer. E também criar jogos, tá, né? Porque é tranquilo, né? Fazer desenhos, fazer jogos. Postar vídeo todos os dias, tá, né? Ok. E também, né? Já porque eu não posto bastantes vídeos. Na verdade, no ano passado, na verdade, eu ficava postando quase novos vídeos, né? É muita coisa, né? Claro. Só que nesse vídeo eu vou falar algumas coisas. Vamos dizer algumas dessas coisas. Primeiro é FNAF. Se você não conhece, FNAF é um jogo de terror, né? É óbvio, né? Porque todo mundo quase conhece FNAF, que é um jogo o jogo de terror que tem uma história com um cara que teve, na verdade, ciúmes, né? Que provavelmente não gostava nem muito da família dele, eu acho, né? Que aí matou as crianças entraram na fantasia, tentou se vingar e foi quase todo esse tempo todo até ele tentar morrer. Só que mesmo assim tem uma outra parte do papel que eles esqueceram, o Grid Trap. Ué, como assim o Grid Trap? O Grid Trap é uma parte que do Sr. Afton ele tentou queimar muitas vezes e nunca dá certo. Só nesse no final funciona. O negócio caiu lá, mas relaxa, tudo bem. E o Sr. Afton morre. Mas eu tenho uma pergunta. Ok, talvez ele tá vivo e tal. Mas uma pergunta. Será que o Grid Trap e o Sr. Afton, né? Que provavelmente os dois falam que é a mesma coisa. Mas eu tenho uma pergunta a dizer. Primeiro, se o Grid Trap e o outro também sejam outras pessoas. Pensa bem, porque eles podem ser outras pessoas. Pensa bem. Porque talvez seja conado ele. Porque imagina, o FNAF 6, né, que pegou o arquivo e colocou no jogo, o Grid Trap tá lá, certo? Então talvez aquela pessoa não é a mesma pessoa. Então no FNAF 6 ele também tava lá. Então como que ele seria a mesma pessoa ao mesmo tempo? É claro, com uma com outra, claro, né? Só que ele queimou naquela parte lá. Então como que ele iria conseguir ainda controlar de dois jeitos? Porque provavelmente faz sentido, porque provavelmente o Grid Trap é outra pessoa. Pensa bem, porque ele tá controlando tudo, porque a pessoa que colocou esse vírus, que talvez seja a Vene mesmo, mandou falando que a Vene é a mesma pessoa. Não, não é a mesma pessoa. São outras pessoas. E primeiro, como assim a Vene seria outras pessoas? Porque aquele final mostra que as duas não são a mesma pessoa. Falando, espírito dela, nossa, é outra, pode ser a irmã gêmea. Gente, não é irmã gêmea. Vocês viram aqueles bilhetes que aparecem? Provavelmente, talvez tenha alguma história também, os 3Ds falando, mas talvez ela pode ser um pouco suspeita, né? Ou talvez as duas são suspeitas, mas não são a mesma pessoa, mas talvez seja. Me saber, porque a gente reparou em algumas coisas que teve algumas imagens de alguns bichos novos que parecia que era cratê, só que tiraram algumas coisas. Parecendo que o Scott Cato ele saiu do jogo, né? Mas ele não saiu do jogo, ele só saiu pra criar jogos, mas ideias ele tá fazendo, né? Mais uma outra pergunta que eu tenho pra saber, né? Porque, pensa bem, o Scott Calton saiu. Aí tudo deu errado. Bug, cheio de coisas. Pensa bem. Tudo isso é só o Scott Calton mudar de lado, que parecendo que tudo deu ruim. Foi isso que aconteceu a história, é claro. Mas também um outro papel,
e outras coisas também que eu tenho em dúvida, que as duas não são a mesma pessoa. Glitch Trap também não seja a mesma pessoa. Tá, vocês vão perguntar que são a mesma pessoa. Não é, porque a Vini tá perto da porta e aquela outra tá sem a máscara. Como que seria a mesma pessoa? Pior, porque o cabelo sobe lá em cima de algum lugar. Só que ela não iria aparecer lá. Como que seria a mesma pessoa? É, e também pode ser outra pessoa falando que é o espírito dela. Não, não é. Porque também tem outra teoria que o Bonnie morreu, né? Porque o jacaré matou ele. Bom, pode ser que talvez alguém tava destruindo o Bonnie, que apareceu lá, e trocaram o Bonnie. Só que talvez tenha alguma parte que o Bonnie aparece. Como assim? Ele aparece? Bom, provavelmente ele só aparece em forma de um robô, mas eu acho. Porque pensa bem, tem uma coisa que eu fiquei em dúvida, que nesse FNAF tem uma referência àquele jogo, que tem aqueles robôs, se você estiver olhando, eles param, mas quando você olha para trás, ele se mexe. Entendeu? Igual o Mario, se você olhar para ele, ele fica parado. Então, provavelmente eu acho que talvez tenha uma coisa igual, como assim? Porque pensa bem, só que as easter eggs, ou talvez tenha uma coisa. Nos livros eles aparecem, certo? E tem uma coisa que eu reparei que eu acho que era só uma referência, porque tem um livro que provavelmente vai ser de trem. E eu pensando, ah, é Trem Thomas. É, pensa bem. Porque agora tem um final de Trem Thomas, porque só me lembrei disso. Mas tem uma coisa também que eu reparei no FNAF, é claro que eu esqueci. Mas primeiro, então o FNAF, né, provavelmente aquele jogo que os meus robôs só que estão destruídos aparece, certo? Mas uma pergunta, será que aquele lugar, o que tá acontecendo? Pensa bem, imagina os livros, certo? Os livros, eles continuam o que acontece, né? Alguns sim, alguns não. Só que explicar como que é a função das coisas, as almas, eles podem trocar de pessoas, robôs e de qualquer jeito, né? Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida. E qual é a dúvida? Primeiro, então se aquele jogo tá lá, então quer dizer que então eles estão vivos. É, os de verdade devem estar vivos. E depois viraram aquelas coisas lá, cheio de fio. E um cabeça de Fred, claro. Mas eu acho que não vai acabar o FNAF. Porque pensa bem. Tem algumas coisas que ficaram sem partes de coisas, né? Porque primeiro, todo mundo quer aquelas versões tipo tóxicas, mutantes de FNAF e virar um jogo. Mas eu acho que se eles fizerem isso, nossa, poderia ser muito da hora. Mas não espero que seja igual o outro lá, tudo estranho. Espero que seja aquele jeito, bichos tóxicos, bizarros, assustadores. É, só que FNAF, provavelmente que eles falaram, era criança, certo? Uma pergunta, como é que uma criança, como que um FNAF, que um cara coloca em traje, e os robôs se vingam quando tentar matar ele, isso é pra, isso daí é pra, eu tô sem palavras. Isso é uma coisa pior ainda? Seguinte, sabe qual é o pior ainda? O pior é que isso não é o suficiente, porque eles também copiam, né? Mais uma pergunta. Ok, ok. No FNAF ele tem coisas, né? Mas uma pergunta: esse FNAF tem um final que acontece depois dos outros livros? Como assim que eu tô tentando dizer? É que é o seguinte: quando eu faço a gente faz um final, ele continua, certo? Igual Harry Stickmin. A gente faz os finais, coloca, provavelmente faz um final, certo? Ok. Mas tem uma coisa que acontece, que é o que? Um gate. Uma coisa é que se você fazer um final, vai acontecer futuramente, certo? Mas eu queria perguntar, qual é o final que provavelmente vai afetar os outros finais? Porque não fala muito. E também tem alguns dos finais que a Vini morre. É. Mas uma coisa que eu fiquei meio estranho, em dúvida, e não faz sentido esse FNAF, que era com ter jogos, mas não tem. É. Era pra ter jogos, mas não tem. Que tristeza, cara. Que tristeza. Mas uma coisa que eu fiquei meio suspeitando no começo
que esse FNAF poderia ser bom, mas quando ele lançou foi uma porcaria. Mas só tem duas coisas: ou você gostar do jogo, mas mesmo assim com bugs, ou odiar o jogo. É. Só que as pessoas estão odiando o jogo. E provavelmente porque tá cheio de bugs, coisa. E também tem outro motivo também. Porque se o final ficar continuando, ele vai ficar sem graça. Igual aquela série de zumbis lá. Provavelmente ele podia acabar ali lá. Na verdade, acabar lá. Só que provavelmente não acabou. A única coisa que aconteceu, provavelmente ele continuou. E por que tá continuando? Só as pessoas estão assistindo. Como que vai ser o final, né? É, porque provavelmente se você continuar uma coisa vai ficar ruim, né? Bom, o Mario, vamos dizer que os novos jogos não parece que enjoaram, parece que é a mesma coisa. Bom, a mesma coisa não. Outros antigamente eram bons. Bom, só aquele Mario que tem aqueles bichos com máscara, que também é uma dúvida que eu também vou fazer no próximo vídeo. Eu só tô falando que FNAF, provavelmente falta algumas coisas. Número 1, né? Que o FNAF tem que corrigir alguns bugs, erros. Também as pessoas também estão fazendo mods, né? Só que aí não dá que saber também uma coisa. É, porque provavelmente o FNAF e muito mais. Mas a gente tem que ver qual vai ser a próxima atualização. Quando vai acontecer. É, mas mesmo assim é só o que vai escolher. E esperar até chegar lá. Então, só que eu falar que FNAF tem algumas coisas, finais e outras coisas aí. Então, vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você é novo por aqui assistindo nesse canal aqui, então deixa o seu like aí, se inscreva no canal, clica no sininho que também aparecer os próximos vídeos, né? E não pula nessa parte ainda não. E também eu vou postar vídeos todos os dias. Ou se eu tiver demorando um pouco para lançar o vídeo, é que talvez seja um pouquinho longo, mas eu vou postar todos os dias. Então, vocês têm gostado do vídeo mesmo? Tocar falar que FNAF, né? Bom, provavelmente FNAF ficou ruim, na verdade ruim, né? Bom, e a gente também achou que também o FNAF também é tipo assustador, horroroso. Eu tô tentando dizer horroroso, tipo, muito assustador, né? Mas não, foi diferente. Quando a gente viu o trailer, a gente achou de outro jeito. Quando o jogo lançou, foi de outro. É, que realmente ninguém gostou. Então, se vocês tenham gostado do vídeo, né? Então, beijos, abraços e